Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, telespectadores, radiovintes. Eu venho aqui abordar um assunto que essa semana centralizou os debates realizados por essa casa, que foi a questão da segurança. Primeiro com a vinda do nosso secretário de Segurança, que foi muito questionado, apresentou proposta, fez um relato das ações já praticadas, e em seguida, pelo requerimento que foi apresentado ontem, bastante debatido também, fugindo inclusive ao habitual da casa, onde o capitão Wagner coloca a importância da gente solicitar a Força Nacional para vir aqui ao Ceará, a Fortaleza, para ajudar no combate à grande violência que ocorre e principalmente que chamou a atenção por conta da chacina lamentável recentemente ocorrida. E eu tive a oportunidade de ter acesso a um texto escrito pelo oficial da Polícia Militar de Minas, segundo tenente, bacharel em Ciências Militares, pós-graduado em Segurança Pública, e que é o Eduardo Godinho Pereira. Ele fez uma série de considerações que eu acho que são muito importantes para a gente refletir sobre esse tema da segurança. Primeiro, ele coloca como sendo responsabilidade do crime organizado a ocorrência de mais de 80% das mortes violentas e dos crimes que ocorrem no Brasil como um todo, principalmente nos grandes centros. E faz uma reflexão chamando a se perceber que esse crime organizado, ele está intimamente vinculado ao tráfico de droga e que extrapola, além do tráfico de droga, para outras ações, mas que basicamente ele tem como centro de suas atividades o tráfico de droga. Ele faz todo um estudo, todo um apanhado um histórico da evolução do crime organizado no Brasil, a partir do surgimento do Comando Vermelho dentro da cadeia e que de lá ainda continua operando em diversos pontos do Brasil, e do entrelaço desse crime organizado com o sistema capitalista. Então, é uma atividade hoje que dá muito lucro, que rende muito dividendo, o tráfico de droga. E o tráfico de droga, ele tem relações com grupos internacionais. Esses grupos se fortaleceram muito no Brasil, na medida em que o tráfico de cocaína chegou aqui, que ele considera uma atividade extremamente rentável, e a partir daí, esse crime, ele começou a cooptar pessoas, tanto os pobres, desassistidos, nas áreas aonde o governo, aonde o Estado não chega, não se faz presente, como também, de uma forma muito audaciosa, foi se inserindo nos aparelhos de Estado, cooptando os desonestos e inibindo os honestos das suas ações. E esse crime conseguiu se firmar dentro do poder político no Brasil, conseguiu colocar os pés dentro do poder judiciário, conseguiu colocar-se também dentro do próprio aparelho de repressão do Estado, nas polícias, nas suas mais diversas formas, e a partir daí, muito bem organizado, bem estruturado do ponto de vista financeiro, também se armou. E chega hoje, inclusive, a tomar, vamos dizer assim, até o controle de diversas áreas do Brasil, aonde eles mandam e desmandam como se fossem o poder daquele determinado território, se apropriaram do poder em determinados territórios. Então, diante dessa tamanha organização, o que se coloca é que a vinda da força policial para o Ceará, ou em outros estados, ela dá uma sensação de segurança, ela passa para as pessoas a ideia de que o Estado está se fazendo presente e que vai resolver o problema, mas que efetivamente a solução não vem. E não vem por uma razão muito simples. O crime continua organizado e operando, e na hora que essas forças se retraírem, voltarem aos quartéis, eles passam a agir de forma ostensiva. No Rio de Janeiro,
mais precisamente no Morro do Alemão, aonde o crime praticamente dominou um bairro inteiro, uma área toda do ponto de vista geográfico, foi preciso uma intensa operação policial, combinada das forças de repressão ao tráfico, e que resultou momentaneamente na ocupação daquela área. E o governo, em seguida, fez toda uma estratégia social para garantir o atendimento de muitas das demandas reprimidas que estavam presentes naquela área, inclusive na questão da acessibilidade, construindo diversos pontos aonde as pessoas iam, através dos teleféricos, se deslocar por mais diversos pontos daquele bairro, e em cada ponto do teleférico foi feita uma base de operação do Exército, uma base de acompanhamento, de pacificação do Exército. E, apesar disso, dessa ocupação pelas forças do Exército daquela área, o problema ainda não foi resolvido. Amenizou bastante, mas as coisas ainda continuaram a ocorrer, porque o tráfico de droga e o crime organizado permanecia operando de forma assintosa. Ele concorre hoje com os aparelhos de Estado. Então, o que eu quero dizer com isso é que é necessário, além da presença da Força Policial, da Força Nacional, nós pensarmos e chamarmos a um debate com os nossos deputados federais, com, enfim, aqueles que podem contribuir para mudar a nossa legislação federal e também sensibilizar o Poder Executivo para que haja a formação de um novo comando de operações que pense atividades do ponto de vista da repressão ao tráfico de drogas, ao crime organizado, em todas as áreas que ele atua. Se, por exemplo, existe o crime ostensivo de forma violenta presente nas favelas, armado, é necessário ter uma ação policial militar no sentido de enfrentar aqueles que estão armados naquela área. Mas, sobretudo, é preciso dar um golpe na organização criminosa em sua origem e na sua estrutura maior. Então, é necessário que se investigue e apure quem são os braços desse crime organizado que estão presentes nas diversas áreas do aparelho de Estado, deputado Eli. Eu acredito que somente assim nós iremos conseguir um impacto forte na desarticulação desse crime. Porque talvez a cabeça da quadrilha, do crime organizado, daquele que opera de forma maior, ele venha do exterior. Porque o Brasil não produz cocaína, e a cocaína chega aqui. Então, essa estrutura criminosa que se organiza nesse poder hierarquizado, ela tem seus representantes aqui, mas ela opera, inclusive, com a lavagem de dinheiro, para legalizar os grandes ganhos que ele obtém com esse tráfico de droga. Então, como é que a Polícia Militar vai agir, por exemplo, para impedir aquele braço que está lá dentro das próprias forças da Polícia Militar e que estão lá alimentando com a contra-informação o traficante? É o policial corrupto que se infiltrou no aparelho, que está recebendo para repassar as informações das operações antes que elas ocorram. É aquele que foi corrompido lá dentro do Poder Judiciário, que está lá para facilitar a liberdade do marginal. É aquele que está lá dentro dos parlamentos para também fazer a política de influência em defesa do traficante, que hoje, rico e poderoso, consegue facilidades em suas ações e faz com que esses tentáculos do crime vá se espalhando por diversos ramos da sociedade, para as diversas atividades da sociedade. Então, uma atividade lucrativa, uma atividade, um Estado paralelo, que tem dinheiro, que tem poder, para ser combatido, ele precisa de uma força também igualmente poderosa, bem centralizada, bem orientada, bem hierarquizada e com parceria dos diversos níveis. Então, tem diversas ideias que podem ser utilizadas, que vão surgindo na medida que o problema vai sendo debatido. E o nosso estudioso aqui coloca que esse tema da segurança
que antigamente na política não era discutida, há 30 anos, 40 anos atrás, hoje ela ocupa um dos principais pontos de referência em toda candidatura, em todo debate político, porque é uma coisa que aflige a sociedade em todas as suas camadas. Eu gostaria de ouvir o deputado Eli, que é uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área e milita no seu programa no combate a essas ações do crime organizado. Deputado Santana, a preocupação de Vossa Excelência é a preocupação do povo brasileiro, é a preocupação do povo cearense, do povo fortalezense, das pessoas no interior do Estado. Nós não suportamos mais essa avalanche de crimes. E o pior, deputado, é que as alternativas, elas são apresentadas e o governo não coloca em prática. Nós podemos ter as forças de segurança, nós poderemos ter uma polícia mais forte. Aliás, a Constituição de 1988 tirou o poder de polícia. Eles acharam que isso aqui era a Suíça e fizeram uma Constituição que é uma verdadeira utopia. E, deputado, enquanto não houver uma mudança drástica no Código Penal brasileiro, a situação vai continuar pior do que o que está. Porque a polícia, ela prende o mesmo indivíduo 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. E isso, às vezes, desestimula. De um período para cá, eu diria de 12 anos para cá, a gente só vê ações do governo, no sentido de facilitar a liberdade do apenado. Por exemplo, esta casa aqui votou recentemente um projeto de lei em que o apenado, o condenado que praticou um crime, se ele lê um livro, ele reduz a pena. É o pagamento que ele recebe por ter estuprado, sequestrado, matado. Não, você matou. Você vê o quê? Não, pegamos na colher, estuprei, matei, pois vale esse livro aqui que vai diminuir a sua pena. Pelo amor de Deus, gente. A ociosidade dentro dos presídios, porque esses presídios eles deveriam ser uma escola para recuperar o homem, com trabalho, com educação, e nada disso existe. É uma escola de crime. E a gente fica aqui preocupado, defendendo as pessoas como o pronunciamento de Vossa Excelência, preocupado que Vossa Excelência hoje representa uma região que a violência está em todos os lugares. Juazeiro hoje, que é uma metrópole, é a droga em grande quantidade. Essa semana executaram 2 pessoas no meio da rua e a gente fica pedindo mais polícia. A polícia prendeu agora no interior. Aliás, isso a polícia faz todo dia. Prende quando olha a ficha, acaba é traficante, é assaltante, é latrocida, tem uma vasta ficha criminal. Nós tivemos agora um fato estarrecedor, que foi o judiciário, não vou dizer o judiciário, que isso é um caso isolado, mas pessoas do judiciário vendendo sentença. Isso é de uma gravidade enorme. Isso envergonha qualquer instituição séria. Aí não, qual é a punição? Não, a aposentadoria. Pelo amor de Deus, gente. O Brasil precisa ser um país sério, deputado. E nós não podemos só exigir. Os adolescentes ontem tocaram fogo no Dom Bosco, Passaré. Quebraram cadeado, esculhambaram tudo. Aí o governo compra colchão, eles tocam fogo. 17 anos de idade, mata, esfora, tira o couro, são os bichinhos. Eu sempre digo, rapaz, vocês que defendem esses meninos de 17 anos, adotem. Construam um quarto na sua casa e levem para dentro. Porque, olha, se não for educação, deputado, desde a base, a educação no Brasil era para ser obrigatória. Não resolve. Eu quero parabenizar Vossa Excelência. O pronunciamento de Vossa Excelência está no sentido certo, mas é necessário que nós façamos um movimento para a gente mudar a nossa lei, porque o Código Penal brasileiro hoje, ele está superado no tempo e no espaço. Obrigado. Eu agradeço uma parte que enriquece a nossa fala sobre esse assunto, e eu quero concluir o meu pensamento dizendo que queria chegar ao seguinte ponto. Eu acredito que hoje nós, no Brasil, vivemos uma guerra de guerrilhas, aonde o crime organizado se apropria de o controle
de diversas áreas do nosso país e age no arrepio da lei. Faz o seu contrabando e sua venda de drogas à luz do dia, afrontando o poder do Estado. Que para se combater isso, é preciso repensar, tanto do ponto de vista da nossa legislação, do Código Penal, como também da ação das nossas próprias forças militares. Só um minutinho aqui, só para concluir de fato. Nas nossas forças militares... Muito obrigado, presidente. Entre as suas atribuições está o enfrentamento do inimigo interno. Esse é um inimigo interno perigoso, que está destruindo a nossa sociedade, que está criando uma sensação de insegurança pelo país afora, principalmente nas grandes metrópoles, que está fazendo com que as drogas cheguem da periferia da cidade, na periferia das grandes cidades, das pequenas cidades e também a todos os lares, criando uma verdadeira situação de epidemia. São milhões de jovens, de adultos que estão se drogando, que estão sucumbindo a essa praga e que conseguem dobrar o Estado, colocar o Estado de joelho. Então, por um novo enfrentamento no combate ao crime organizado. Essa é a minha fala e é esse o discurso que eu quero sensibilizar as autoridades maiores do nosso Estado.